Sentiu alguma coisa, Martins? Deu problema com o Cristiano Silva lá. Muito prazer, Jason Lisboa, seu tutor. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição deste podcast chamado Dos Dois, que toda semana recebe um convidado especial. E antes de começarmos o nosso bate-papo, te inscreve no nosso canal, deixa o teu comentário, compartilha este vídeo, porque, como eu já disse e repito, o Cristiano Silva toda semana é uma entrevista melhor que a outra. E a de hoje promete. Olha, Geis, eu costumo dizer que só conta história quem tem história para contar. E o nosso convidado de hoje, Tem muita. Paulo Pelaipe, tem muita história para contar. É um prazer tê-lo aqui no Dos Dois, Pelaipe. Tudo bem? Tudo bem, o prazer é meu, obrigado pelo convite. Estou aqui em Porto Alegre para passar o Natal com a família e o Geiso aí, o Cristiano me pegaram, mas fico muito feliz porque fazia algum tempo que nós não falávamos pessoalmente. Vocês são, eu escuto muito vocês, ouço vocês. É verdade. Vocês são muito bem informados e é importante aí matar a saudade aí dos amigos, estar aqui participando aí do programa. Sei que o programa tem muito sucesso, então eu estou aí à disposição para a gente fazer um bate-papo bom aí, se Deus quiser. Liguei pro Pelaipe estava em São Paulo, Ribeirão Preto, né? Sim. E aí o Pelaipe, eu convidei o Pelaipe, Pelaipe, queremos gravar contigo e tal. Não, é o maior prazer, só que eu tô em São Paulo. Eu vou pras festas de final de ano. Então nós queremos você no nosso programa. Claro e aí sim. o homem já veio com uma lista, mas vem cá, vocês aí, o fulano não gosta do Beltrano e ele não... Eu escuto todos os dias vocês. Eu vejo as notas. Ele adora as notas. A cotação do A cotação do comentarista. A gente, como todo cara antigo, assiste, né? Claro. Assiste a Guaíba aí, então, pô, eu ouço muito vocês. Ô, Pelaipe, a gente, tá no Botafogo de Ribeirão Preto, executivo de futebol, mas vou tentar puxar na memória. Começou lá no futsal do Gondoleiros, Grêmio. Aí no Grêmio, tem uma trajetória no Grêmio fantástica, na base, no profissional, Batalha dos Aflitos, e vem vindo, e vai pro Flamengo, Coritiba, tô esquecendo alguém, pulei alguém? Criciúma, Vasco, esqueci do Criciúma e do Vasco da Gama. E agora no Botafogo de Ribeirão Preto. Depois voltei pro Curitiba de novo, né? A última agora foi quando teve o problema da Covid ali. Né? Trabalhei no Curitiba. Eu trabalhei no Flamengo por 2 vezes, 13 e 14, e entrei no final de 18 e 19. Depois no Curitiba, 18, eu saí do Curitiba para ir para o Flamengo. 2 passagens vitoriosas pelo Flamengo, né? E depois 20 também aí, mas aí eu quase não trabalhei no Curitiba, porque tive a infelicidade de pegar o Covid, e aí foi uma luta muito grande pela vida, mas eu iniciei em 1978 no Gondoleiros, Sociedade de Gondoleiros, no futebol de salão. Naquele ano, o Gondoleiros foi vice-campeão estadual e o Inter foi tricampeão estadual de futebol de salão. O ano de 79 foi um ano importante, porque o Gondoleiros foi o único clube campeão da cidade e campeão do estado. Nós quebramos a hegemonia. O Grêmio não disputava o futebol de salão, em função da queda tinha caído o telhado do ginásio, do Davi Guzmão, e o Grêmio não disputava futebol de salão. Então o Gondoleiros, um clube social aqui do Quarto Distrito, né, um clube com 107 anos, vai fazer 107 anos no próximo 5 de março de 2022, nós fizemos uma equipe muito forte, muito boa, né? Com jogadores importantes, Barata, Cocão, Paulete, Marquinhos, Ferreirinha, Dornelles, Zé Luiz, Índio, Pio. E esse time foi campeão da cidade de Porto Alegre e campeão do estado do Rio Grande do Sul. E isso aí que me levou, né? Aliás, o que me levou para ir para o Grêmio foi uma situação fantástica. As coincidências, aquelas coisas do futebol. O Paulete
era um jogador importante do nosso time, tinha sido expulso e ia para um julgamento. O presidente do tribunal era o falecido doutor Rogério Amoretti. E marcou o julgamento do Pauletti para uma terça-feira. E o jogo final, a decisão final, Gondoleiros e Inter, era numa sexta. E ali já houve muita polêmica naquela época, né? Muita discussão, muita reclamação e tudo. Tinha os jornais, né? A Folha, a Folha da Tarde, né? A Folha da Manhã. Sou do tempo da Folha da Manhã e da Folha da Tarde. Tinha setorista para o futebol de salão. Futebol de salão, o ginásio do Rosário era completamente... Era completo. Grandes clubes, Teresópolis, Grêmio Náutico Gaúcho, então era... E o estadual também, Ipiranga de Rio Grande, Cercesa de Carazinho, grandes equipes aí. E aí, La Salle, enfim. Eu liguei pro Cacalo, que eu conheci o Cacalo porque o Cacalo jogava no Leopoldina Juvenil, e o Cacalo disse que não podia, que era advogado, que não podia fazer a defesa, porque o Gondoleiros não tinha corpo jurídico. Sim, tinha que o chamar Gondoleiros era o Luso, vice-presidente, e eu, diretor de futebol. Né? Salgueiro. Luso Salgueiro. Ele era o vice-presidente esportivo, vice-presidente de esportes, e eu era o diretor de futebol de salão. Então, e aí liguei pro Cacalo, o Cacalo disse que não podia fazer a defesa, mas que ia me indicar uma pessoa. E aí me indicou o doutor Enio Galarça Lima, que era vice-jurídico do Grêmio. E eu fui no escritório do doutor Enio Galarça Lima, e o doutor Enio disse, não tem problema, vamos fazer a defesa aí do atleta para você. Ligou para um advogado e disse assim, tu vai lá no Sul Banco e vai lá falar com esse advogado aqui, João Luiz Bergman. O falecido João Luiz Bergman, que teve aquele acidente de assalto ali em 1983, né? Lamentavelmente, um jovem, um promissor como advogado e também como dirigente do Grêmio. Sim. E aí o Bergman, defesa, absolveu o Pauletti e o Pauletti fez o gol da vitória. Ganhamos de 1-0 do Internacional com o gol do Pauletti. Na sexta-feira. E aí eu fui lá no Grêmio para agradecer o doutor Enio e ao Bergman, né, naquele tempo. Levei 2 garrafas de vinho, comprei 2 garrafas de vinho e fui levar lá para agradecer. E aí o doutor Enio Galarça Lima disse assim, só um minutinho, nós vamos lá numa sala lá e saí com ele ali pelo corredor ali do Estádio Olímpico. Aí passamos pela secretária, a Regina, na época, ali do presidente, né? E aí perguntou, o presidente está? Eu fiquei assim, né? Vou falar com o presidente do Grêmio. Sabe que naquela época era um presidente... Quem era o presidente? Hélio Dourado. 70, E aí, é uma coisa assim fantástica. E eu entro assim, o doutor Enio diz, olha, tá aqui o homem que ganhou deles. Terminou com a hegemonia deles no futebol de salão. Aí o doutor Hélio Dourado tá parado assim, tinha mais pessoas na sala, ele olha assim, diz assim, mas é um gurri, é um gurri, né? Eu olhei assim, presidente, tá, tudo bem. Aí mandaram chamar lá o doutor Neiro Mota, que era o diretor de esportes amadores, assim, manda anunciar aí que o Grêmio agora vai ter futebol de salão, vamos botar esse gurri no futebol de salão. E aí fui pro Grêmio, em dezembro de 79. Aí eu vim no Gondoleiros, conversei com o Luz, aquelas coisas todas. E aí fui pro Grêmio, aí começou a minha trajetória no Grêmio no futebol de salão. E o Pauletti é o comentarista da Bandeirantes hoje, Roberto Pauletti. Sim, Roberto Pauletti. Era um jogador importantíssimo ali. O time era bom, o Cocão, muito bom, Barata, goleiro de seleção brasileiro, Marco Narras, né? Marquinhos. O Ferreirinha, que tinha vindo de Pelotas, Dornelles, Zé Luiz, o Índio, o Pio. Então, assim, um time bom, um time forte. E esse time foi o único clube social campeão da cidade e do estado na Federação Gaúcha de Futebol de Salão. É do tempo da bola pesada, né, Cristiano e Geis? Sim. Então, e aí começou a minha trajetória. E não valia gol dentro da área. Não, aí é difícil, tinha que se jogar. Bom, aí eu fui pro Grêmio, futebol de salão. Em 81 o Grêmio foi campeão de futebol de salão, recuperou a hegemonia.
né? 80 nós montamos a equipe, em 81 o Grêmio foi campeão da cidade. E aí começou, aí passei por a categoria de base, aí passei pela escolinha, passei na mão do Rochinha, aí conversei, aí trabalhei, aprendi, né? Até que depois de 17, quase 18 anos, o Sérgio Vasques era o diretor das categorias de base do Grêmio, e aí eu assumi um cargo importante. Anos 90 ali, né? 97 e 98. Aí eu fui, o Cacalo era o presidente, e o Cacalo e o Sérgio Vasques me chamaram na sala. O Sérgio Vasques me chamou e me levou lá com o Cacalo, e eu fui ser diretor do Júnior. Eu sempre trabalhei nas categorias de base, viajando para lá e para cá, né? Então, aí eu fui ser 97, 98, eu fui diretor do Júnior. Aí entra, de fato, no futebol. E aí, em 2000, aí eu fiquei do 99 fora do Grêmio. E aí, em 2000, quando o Zé Otávio Germano assume o futebol, a vice-presidente de futebol, o Zé Otávio me convida para mim ser, para fazer parte do departamento de futebol. Em dezembro de 2000, quando veio o Tite, mas tinha mais o doutor Valandro junto no futebol, era o Zé Otávio, o Valandro e eu, né, na presidência do presidente Guerreiro. E aí, quando nós fomos campeão brasileiro, fomos campeão da Copa do Brasil. 2001. Então, ali começou a minha trajetória. Este Paulo Pelaipe trazendo aí esse registro importante da sua caminhada, o início da caminhada até chegar ao futebol do Grêmio. Em 2000, em 99 comecei a fazer setor, em 2000 eu peguei... Fazia mais Grêmio que Inter, né? Tá gostando do nosso bate-papo? Tá só começando, gente. Daqui a pouco vamos para assuntos mais picantes com Paulo Pelaipe, diretor executivo de futebol. Agora, aliás, inclusive agora foi registrado, né? A função de executivo de futebol. Né? Ela passou. Vai para os senadores, né? Agora foi para o Senado. Isso. A profissão. A profissão, no caso. Está sendo regulamentada a profissão de executivo de futebol. E vamos falar sobre isso também. Mas vamos falar também, Vitinho, vamos brilhar na tela com os nossos apoiadores, aqueles que nos ajudam, nossos parceiros, para que esse projeto siga adiante. Se você quiser também fazer parte do time de anunciantes dos dois, fique à vontade. Essa mesa está, inclusive, à sua disposição. E a tela também. E a tela, porque ela brilha, Vitinho. Garimpos, Joalheria e Ótica. Grande abraço para o Robson Medeiros, ali no centro de Canoas, no calçadão de Canoas. A Garimpos, são várias lojas à sua disposição na Galeria São Luís. Não tem motivos para você não ir comprar o seu presente para dar para a pessoa amada, para o amigo, para a amiga, enfim. Fazer um óculos de grau, um óculos de sol, agora verão. Exatamente. Então entre em contato. O WhatsApp da Garimpos é o 98254-9015. 98254-9015 é o WhatsApp da Garimpos, no calçadão de Canoas. Brilha na tela, Vitinho. Uroteles, clínica e cirurgia urológica. uroteles.com.br, com este recado importante do Dr. João Pedro Teles e sua equipe para você. Médico formado pela URGS, com residências médicas em cirurgia geral e urologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Dr. João Pedro Teles é o urologista responsável pelos atendimentos na clínica Uroteles. Com a experiência de mais de 10 anos de atuação na área, na clínica Uroteles, o paciente encontra o que há de mais avançado e moderno para a avaliação da sua saúde urológica. Realizamos o tratamento de doenças como cálculos nos rins, câncer de próstata, bexiga e rins, inclusive através de cirurgia robótica, crescimento benigno da próstata, além de disfunção erétil e distúrbios da ejaculação. Também realizamos a cirurgia esterilizadora masculina, vasectomia, com todo o conforto e discrição que o procedimento merece. Importante, prevenção, gente. Vamos nos antecipar para evitar algo mais grave. Então, a clínica Uroteles, clínica e cirurgia urológica do Dr. João Pedro Teles, está à sua disposição, uroteles.com.br. Brilha na tela, Vitinho! Depois da Uroteles, clínica e cirurgia urológica, ProHub, que dá toda essa estrutura para você acompanhar com qualidade as nossas entrevistas. Gostou da estrutura aqui, Pelaipe? Maravilhosa. Essa pergunta eu sempre faço. Obrigado. Parabéns. Estamos trabalhando. O convidados... Fica numa bela poltrona. Fica bem confortável, uma aguinha, cafezinho. Tem que ser
Essas cadeiras do Flamengo, essas cadeiras aqui das coletivas do Flamengo lá, ó. ProHub, conexão audiovisual, Barba, Victor e companhia, Rodolfo, que lançaram também um podcast. Estúdio ProHub. ProHubcast. Vai lá no YouTube, ProHubcast, para você ver o bate-papo dos caras que fazem isso tudo acontecer. Brilha na tela também, ô Vitinho. Hubble Celulares. A Hubble Celulares fica na Avenida Sertório 892. Tá com problema no teu smartphone? Traz na Hubble Celulares que eles dão um jeito, consertam. Tem estacionamento, Na gente. frente, na porta, desce do carro direto. Isso aí. E tem um negócio que é vitalício, mas eu não vou falar agora porque eu esqueci. Depois a gente fala. Depois o Vitor. A tela, é vitalício. Arruma aqui a tela. Para todos E sempre. isso, é pra todos sempre, viu, gente? A tela, por isso que eu não me meti a falar, porque vai que... Paulo Pelaipe é nosso convidado. 2000, Pelaipe. Ali o Grêmio vai, conquista a Copa do Brasil contra o Corinthians no Morumbi. E aquele Grêmio, ele tem um resquício ainda da ISL, né? Tava no final. Tava no final. Tava no final, passou acho que não, acho que uns 3 meses houve a quebra do contrato, assim. Eu acredito que em março de 2000, mas tinha um resquício final da ISL ali. Aquele time que era o... Era o Darley, o Anderson Lima, o Marinho, o Marinho, Mauro Galvão, Polga e Rubens Cardoso, o Eduardo Costa, Tinga e Zinho, e Marcelinho Paraíba, que chegou. O Marcelinho chegou com a saída do Ronaldinho em fevereiro. O Ronaldinho finalizou o contrato dele em 14 de fevereiro de 2001. Ali foi o último jogo. O Ronaldinho jogou naquele jogo lá em Florianópolis, 4-3, que teve 3, 4 pênaltis, que foi o primeiro jogo do árbitro, o árbitro que agora é deputado federal. Do Paraná? Do Paraná. Não dá para lembrar de tudo também. Claro. Pô, muitos árbitros que passaram na vida da gente, né? O Marcelinho Paraíba era a grande referência daquele time. Né? Sim, porque com a saída do Ronaldinho... E o Luiz Mário na frente. Tinha o Luiz Mário, tinha Evandro Rogério Roman. Marcador de pênaltis. Mas só no início, depois parou. Esse tempo agora criou uma bronca aí como deputado. Santos, aí, dizendo que os jogadores aí do Santos... Entregaram o jogo. Bom. Então, ali, porque nós... O que acontece? Nós assumimos, e foi uma bronca muito grande para administrar as reuniões ali, que nós assumimos ali no dia 20 de dezembro, próximo do Natal, e as primeiras reuniões com o Roberto e com o Sérgio, que era o doutor Sérgio, que era o advogado da família, no início ali... O Roberto é o Assis. O Roberto. Aí... Teve 2, 3 reuniões, mas já estava tudo... já tinha um pré-contrato, depois vocês mesmos ali na Guaí, ali tu trabalhava junto, sabia, né, Cristiano? Em outubro do ano... em outubro de 2000, final de outubro, início de novembro, já tinha havido um pré-contrato, porque eles aproveitaram aquele vácuo da Lei Zico para a Lei Pelé, porque a Lei Zico terminou em fevereiro e a Lei Pelé ia entrar até, falar a data, mas é a verdade, 1º de abril de 2001. E aí, sabe o que acontece? Os clubes foram covardes. Porque não fizeram o enfrentamento. Porque a lei foi boa em muitos aspectos, mas teve um aspecto que foi mortal para os clubes, que era o primeiro contrato aos 16 anos, com um máximo de duração 3 anos. Sim.
E aí você só podia fazer o segundo contrato quando o jogador é maior de idade. Sim. Veio sem o direito de formação, que agora Hoje tem. se avançou algumas questões importantes, mas veio sem o direito de formação. Então, Grêmio Internacional, vamos dar um exemplo nosso aqui, são formadores. Tinham, naquela época, escolinha de futebol, escolinha rubra, escolinha tricolor, do Grêmio, que eu falo com mais propriedade, que acompanhei. Você tinha sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, toda ela desguarnecida, lá atrás, não estou falando agora, lá atrás. Por quê? Porque não tinha o direito de formação. Sim. Hoje já tem o direito de formação, que um garoto aos 14 anos já pode, hoje assina, e você já tem um pequeno resguardo ainda. Uma segurança. Mas o contrato, porque o Messi, quando foi para o Barcelona com 13 anos, assinou um contrato por 10 anos. Exato. E nós aqui, porque a gente gosta muito de imitar lá fora, algumas coisas, outras não. Então, ali foi uma luta muito grande do Grêmio. O Grêmio teve que lutar, mas o jogador já tinha o contrato. E graças àquela luta que lá do Dr. Homero Bellini, do Jaime Eduardo Machado, que é os dois vice-presidentes do Grêmio na ocasião, o Dr. Homero era o vice-presidente jurídico, o Ronaldo ficou 9 ou 10 meses, 9 meses, eu acho que 9 meses sem poder jogar. Sem poder jogar, ele treinava em Moça Bonita. Sem poder jogar. E o Grêmio conseguiu ali um valor, né? Não, os 3%. Isso. Não, além de ter pego um valor de 6 ou 7 milhões, ou 5 milhões, não tem? 5 milhões. 5.800, quase 6 milhões na época de dólares, porque não tinha euro ainda, né? Sim. Mas também pegou o direito de formação. Direito de formação. Que era 3%. E em cada transferência recebia... E aí quando ele saiu depois do Paris, do PSG, para ir para o Barcelona, o Grêmio... Ganhou mais um valor, né? Quase 1.800.000 de euros, já era euros, depois do Barcelona. Enfim, mas ali foi um momento duro para nós, porque a saída foi um baque para a torcida, da maneira que saiu, aquelas coisas todas. Tivemos um jogo no Olímpico ali, a torcida atirando moeda. Pô, foi um... Né? Acho que tu devia estar no jogo, né, Luciano? Onde é que surgiu a ideia da faixa, aquela não vendemos craques? Não, isso não é do meu tempo. Não é do teu tempo? Não, isso aqui é de 1999. Não é no era início. pro Ronaldinho. Mas tinha um assédio, mas o Grêmio tinha uma certeza que não sairia. Enfim. Não, porque houve demonstrações, né? Sim. Que era importante o jogador ficar, não sair tão cedo da família, no início, lá atrás. E o Milan queria comprar. Tinha. Só que aí ele não quis ir porque já estava assinado com o PSG. Sim, já tinha esse compromisso lá, porque aí, em vez do Grêmio... O Grêmio ainda pegou uma parte, né? Podia ter pego mais na época, mas o que eu quero dizer é o seguinte, mas para nós que estava chegando no futebol, né? Nós conseguimos contornar aquele problema e o início foi foi claudicante, o início do Tite ali. Sim. Não foi... nós perdemos por Santa Cruz na Copa do Brasil, 1-0 lá em Recife. Aí no jogo... O Muricy era o técnico do Santa Cruz. Aí ganhamos 3-1 aqui. Que foi um jogo que choveu no dia, passou pro dia. Pro outro, chovia muito. Aquele dia foi uma guerra de bastidores para transferir o jogo para outro dia, porque nós estávamos em desvantagem, né? Aí também tivemos contra o Vila Nova, foi um jogo duro, 3-2 lá em Minas. Então, aí o time foi indo, mas a chegada do Marcelinho, a vinda do Marcelinho, ali o Marcelinho foi uma peça... O time era bom, mas o Marcelinho deu um... E o esquema de jogo mudou para 3-5-2, né? Sim. Aí foi quando o Tite colocou o Galvão no time e puxou o Anderson Polga para quarto zagueiro, para jogar na quarta zaga, e colocou o menino que estava subindo
O Eduardo Costa, que estava Eduardo subindo Costa. da categoria de base, estava pedindo passagem, porque é Eu realmente um jogador fiz em 99 fantástico. a Copa São Paulo com Eduardo Costa, Kleber Xavier de técnico, É. Eduardo Martini, Bolívar, Fabrício, Gabriel Ates e Roberto. Eduardo Costa, Panceira, Rodrigo Gasolina, que já devia ter ali uns 27 anos. O outro meio eu não lembro. Não era o Adilson? Não. Não era o Adilson Alemão, era Não. Tinha um outro Thales. Adilson. Tinha um loirinho que era um atacante de lado, que tinha vindo de São Paulo. Eu não lembro É. esse meia. E aí à O frente era Kleber o Xavier trabalhou comigo. Pitbull e Guilherme Vansheim. É. O Kleber trabalhou. Quem colocou o Kleber de treinador no Grêmio foi nós, em 98. Em 99 ele foi Ele para São continuou, Paulo. ele nessa Copa. continuou. O Grêmio chegou, saiu na semifinal pro Juventus. É, Lá em Suzano, o gol do Juventus foi 1-0 Juventus, o gol do Zé Roberto, que depois veio pro Inter. É. E se eu não me engano, o Zé Roberto passou na base do Grêmio também, né? Sim, o loirinho. Não, é o... Moreno? Moreno. Ah, Moreno. Moreno. Você Afrodescendente. Você dividiu Sim. o espaço com o Denis Abrão. Não, o Denis Não? Abraão... Não, quando nós chegamos no Grêmio, o Denis Abraão tinha sido contratado em dezembro de 98 ou janeiro de 99. De janeiro de 99. Para diretor executivo, indicado pela SL, porque a empresa ali tinha pedido um diretor executivo. E ele já era o diretor executivo do Grêmio quando nós chegamos nós chegamos em dezembro de 99. Quase. Nós chegamos para a temporada Sim, 2000 e 2001. 2001, aliás, não. Nós chegamos. Chegaram para 2000. 2000, Nós chegamos para. Não, 2001, 2002. 2001, 2002? 2001. Teve eleição em 99. E o Denis iniciou em 99. Em janeiro de 99, o Denis. Quem era o vice de futebol em 99? André Krieger? Primeiro foi Vicente, não foi? Antônio Vicente, pode ser. Em 98 foi o André Krieger. Eu acho que fica o 98, 99 Krieger e Não, depois 97. 2000 e 2001. O Zé Otávio. Não, o Zé Otávio ficou até julho de 2000. Não, foi assim. 99 foi o André Krieger, 2000 Vicente Martins. O Denis chegou em 2000. Em 2000, como 2000. executivo da SL. E aí nós chegamos no final de 2000, dezembro, ficamos 2001 e 2002. Quando chegou em julho de junho ou julho de 2002, o Zé Otávio saiu para concorrer para deputado federal e quem assumiu ficou o seu Petri e eu. Isto. O seu Petri que assumiu. Economia interna. O Pelaipe, o Grêmio Pô, tá... é uma professora. Seu Petri assumiu, mas quem carteava ali era tu, né? Não, seu Petri. Esse sorriso. Eu lembro. Não, Seu não, Petri via ali, dava vez quem carteava era o Pelaipe. Vem cá, mas você tem um respaldo. Ah, não. Seu Petri. O que eu aprendi com ele em 6 meses, eu levava o seu Petri, buscava em casa, levava, via as eleições, via ele ali nas reuniões. Então, trabalhar com o seu Petri foi pós-graduação, o seu Petri é o maior dirigente. Como é que... Vai para aprender. É isso que eu digo, sabe, Cristiano e Geison? Às vezes eu fico ouvindo, sem nada contra ninguém, porque a gente não é contra ninguém, mas às vezes o cara sai assim do departamento jurídico e vai para o futebol. Aí o cara vai na fundação, nada contra Getúlio Vargas, Carlos Chagas, aí vai no curso de executivo que fez um clube ou um outro. Aí o cara vai lá, passa sexta, sábado e domingo, faz 3 meses, 6 meses, aí diz, agora eu sou um executivo de futebol. Executivo de futebol, o cara que trabalha no futebol é o cara que, como o Newton Drummond, o Rodrigo Caetano, estou dando exemplos aqui, o Cícero hoje que está no Palmeiras, Ximenes, Matos. O Matos, por exemplo, o Matos, eu negociei com ele,
Em 2007 ele era do América. Ele era do América Mineiro. Eu negociei o Douglas, um centroavante que veio do América Mineiro com 19 para 20 anos para jogar em dezembro de 2006 veio para a Libertadores. Era uma aposta. Nós tínhamos dificuldade financeira, o Grêmio tinha contratado dentro da realidade que o clube tinha. Então, eu estou dizendo assim, esse é de gente que passou pela base, tem experiência, que vivenciou, né? Claro, claro. Pegou um ônibus aqui em Porto Alegre, foi até Minas, 40 horas de viagem, vendo comportamento de jogador, cobrando disciplina, enfim, vendo as dificuldades, né? Então, não é assim, vocês assim, não, eu estou aqui na federação, vou sair da federação e agora vou ser dirigente. Agora eu vou... Sim, claro. Não, é a vida tô aqui que vai te dar nessa isso sala, aí. aqui, nós três aqui, agora chega e diz assim, não, agora eu vou ser dirigente de futebol. Não é assim, entendeu? A preparação, né? É o diretor raiz e o diretor Nutella. Tu é a raiz. Tu viveu, tu conhece, tu tem a vivência, tu sabe olhar pro jogador e ver, esse é bandido, esse não é bandido, esse aqui vai na noite, esse aqui vai não me vai na incomodar. noite. Esse vai me incomodar. Ô, fulano, doutor, por gentileza, sem ele ver lá, vai lá e faz um exame de sangue nele, vai lá ver como é que tá o sangue dele, o dedinho dele, manda ele botar o dedinho. No Teve CK. isso já? Já teve bastante. E aí... A gente sabe, né? Assim, e aí, tá na noite? Não tô. Eu disse, tá bom. Tá bebendo? Não tô. Não tá bebendo? Olha aqui o resultado. Já jogou na cara de jogador? O que é? Já jogou na cara de que é jogador? Não é jogar na cara, é cobrar. Sim, Isso claro. É cobrança. Isso aí, Claro. isso aí é cobrar. Isso aí futebol não é pra bobo. Quem é no Tio. Grêmio que tu cobrava muito nessa época? Todo mundo parou de jogar agora, pode falar. Não. Ô, Cristiano, aí que tá, Cristiano. O respeito que os jogadores têm pela gente, um dos maiores troféus que eu tenho foi quando lá no Flamengo, com todas as dificuldades que a gente teve, o Elias, o Léo Moura lá, os jogadores duros, Felipe, né, que não era fácil de comandar, do dia a dia. O Rio de Janeiro tem muitas armadilhas, tem muita mulher bonita, tem muita coisa no Rio de Janeiro. Não é fácil comandar. E nós tivemos um vestiário de 2013, lá em 2014, sem problemas, nenhum problema. E eu peguei o Flamengo numa situação difícil, vindo da situação do Bruno. Sim. Um ano antes tinha acontecido aquela situação. Então, eu digo assim para vocês, o jogador, a gente tem que ter respeito ao jogador, em qualquer circunstância. Você pode dizer tudo pro jogador, Cristiano, cobrar, falar, mostrar, tá errado, né? Mas na intimidade, no mano a mano. Expor o jogador, você não entra mais no vestiário. No momento que você expor um jogador, você não entra mais no vestiário. E esse respeito que eu tenho por eles, que eu sempre tive por eles, eu continuo tendo, independente, porque para mim seria muito simples, né? Eu chegar aqui e dizer, não, fulano de tal. Por exemplo, eu assisti jogador, por exemplo, contratado, e chegar aqui e dizer assim, o Grêmio oferecer um X, aí o jogador disse, não, esse X eu não quero. Esse número eu não jogo. Porra. Aí como assim? Não, esse número eu não jogo. Ué, aí ele chegou, não sei se não contrato. Aí então, pô, mas esse é o máximo que nós podemos dar, mas eu não jogo. Aí o cara mete a mão no bolso traseiro, olha aqui, traz um papel, porque alguém escreveu um número para ele e diz assim, o Grêmio estava oferecendo, no caso, 2, ele disse, não, só jogo por 1. Senão eu não jogo. Não, porque não estou dizendo. Então a gente já viu de tudo no futebol, mas jamais a gente pode falar. Sim. Por quê? Porque isso aí é uma quebra de confiança. Porque aí se eu venho aqui e dizer, não, o fulano de tal, o jogador tal foi isso, o jogador tal foi aquilo, os que estão comigo hoje, assim, amanhã depois ele vai fazer também comigo, claro, entendeu? Claro. Então, eu tenho esse respeito e sempre vou manter esse respeito com os profissionais, com os atletas. É mesmo com vocês. Vocês têm as fontes de vocês não expõem as fontes, mas de jeito nenhum. Mas vocês sabem, aqueles dirigentes que gostam
de contar uma novidade, porque é tão carente Claro, de microfone, ter o nomezinho dele de vez em quando falado, entendeu? Mas a gente sabe que tem isso no clube. Tu não consegue evitar aqui, ainda mais hoje, por exemplo, que mudou a rede social. Hoje tem o assessor de imprensa, hoje tem o empresário, tem a esposa, o irmão, tudo. Então, hoje a velocidade de uma informação hoje, antigamente tinha a economia, tem economia interna que você não falava, mas hoje é impossível, quase impossível você estar fazendo uma contratação e ela não vazar. É difícil. É dificílimo. Quando você consegue fazer uma contratação sem ter o vazamento, é uma vitória, assim, é um troféu. É verdade. Ô Pelaipe, o Grêmio vai passar de novo pelo processo de uma Série B de Campeonato Brasileiro. Você fez parte da última vez, você foi lá e resgatou com o presidente Paulo Odoni à época e outros nomes, claro. Renato Moreira. Exatamente. Renato Moreira, Mano Menezes, que era o treinador, porque ninguém faz nada sozinho no futebol. No futebol, viu, Jason e Cristiano, não existe a palavra eu. A gente aprende muito. A gente aprende ouvindo vocês, aprende ouvindo uma crítica, porque às vezes no início, quando a gente lá inicia, quando você ouve uma crítica, você fica brabo. Mas quando a crítica tem fundamento, quando a crítica é uma crítica, você tem que ter a humildade de ouvir, porque aprende, entendeu? E ninguém faz nada sozinho no futebol, não existe o eu no futebol. Claro. Porque hoje, cada dia mais, o futebol envolve mais pessoas. Hoje, numa comissão técnica, tu tem nutrição, psicólogo, fisiologista, fisioterapeuta, departamento médico, logística, que é por exemplo, a pessoa da logística vai ter uma peça, vai ser uma peça fundamental, porque você vai sair daqui de Porto Alegre, você não sabe o que é para chegar em Tombos. É chão. Você não sabe o que é Tombos. Entendeu? Estou dando um exemplo. Aí você chega, sai daqui para fazer um jogo contra o Sampaio Correia e nós estamos na ponta aqui. Quando você está em São Paulo é mais próximo. E mesmo assim você tem uma logística. Eu te digo assim, a logística, vou dar uma pequena amostra do que a Série C, por exemplo, Botafogo de Ribeirão Preto. Com essa malha, redução da malha aérea, vocês não sabem o que é o inferno. Vocês não sabem o que é o inferno. Vai chegar em Ribeirão Preto? Não, o Ribeirão Preto tem azul e tem TAM. Mas a CBF só dá passagem da Gol, porque o convênio é com a Gol. Outra coisa, a Gol não tem mais, não aterriza seus aviões em Campinas, porque Ribeirão a Campinas são 1h50. Entendeu? Você tem que ir a São Paulo. De 11 leva 3h30. Se você pegar a marginal... No horário de pico, nós já chegamos, sair de Ribeirão Preto, levar 7 horas para chegar até Guarulhos. É difícil, é complicado. Entendeu? Aí, por exemplo, você tem que jogar contra o Ipiranga em Erechim. Você tem que sair de São Paulo, ir a Chapecó. Você tem que sair você sai quinta-feira para jogar no domingo, de manhã, no caso. Nós saímos quinta-feira, dormimos em São Paulo, treinamos em São Paulo na sexta à tarde saímos de São Paulo para Chapecó, treinamos em Chapecó no sábado de manhã, almoçamos em Chapecó e à tarde fomos para mais 2 horas de ônibus, de estrada, para chegar em Erechim. Então, você a dificuldade que tem. Então, mas, por exemplo, os clubes maiores, os clubes grandes, tem essa facilidade do voo fretado, mas um voo fretado custa 500 mil, 600 mil reais. Então a logística. Então, hoje em dia, o futebol envolve muitas pessoas e cada um que faz a sua função é muito importante. E o diretor executivo, junto com o vice de futebol,
ele comanda todo esse processo, né? Claro. O executivo de futebol comanda todo esse processo que tem. Você tá fora hoje, mas, enfim, olhando para a situação do Grêmio, acredito eu que a situação do Grêmio hoje, mesmo de segunda divisão, seja muito melhor do que aquela que vocês lá atrás pegaram o Grêmio. Não tem nem comparação. O Grêmio tem um time de futebol, o Grêmio tem uma estrutura de futebol, o Grêmio o Grêmio vai investir, pelo que eu ouço, eu estou me baseando, não Sim. falo com ninguém do Grêmio, eu falei com o Denis para dar um abraço nele, que é meu amigo, que é um irmão que eu tenho na vida, entendeu? Uma pessoa que eu torço por ele. Eu sou contra o Clube Grande cair, sou contra o Cruzeiro cair, contra o Vasco cair, porque isso aí, para quem é do profissional como nós, e vocês também, Claro. é ruim, porque vocês conseguem menos patrocínio. Nós também que trabalhamos no futebol, nós temos essa dificuldade aí, que quantos clubes mais fortes tiverem, melhor para nós todos, que somos envolvidos com o futebol. Mas eu digo assim, ó, o Grêmio vai gastar 7 milhões. Pelo que eu ouço, que o Sim. Grêmio tinha uma folha de 14, não sei se é verdade ou se é mentira, bate mas nisso. de 14, 15 é. Bate nisso. Aí diz que vai reduzir 50%. Mas 50% é o dobro Já é. da maior folha desse ano de 20, que foi o Vasco. A maior folha do futebol esse ano foi o Vasco, com 3 milhões e meio. Puxa vida. Então vocês veem a diferença, né? Ah, A diferença. O Vasco gastava 3 mil, o Pássaro me disse que o Vasco gastava 3,5. 3,400, por aí. Botafogo menos. Botafogo 2 e um pouco. 2 e... Eu tô dentro... E tinha dificuldade para pagar em dia, né? Exatamente. O Grêmio não vai ter dificuldade para pagar em dia. Ainda agora está vendendo o lateral direito. Então o Grêmio tem... O Grêmio tem... estofo para voltar. Tem estofo. Né? Deve ter crédito O que também. tu acha desse negócio do Cruzeiro? O Ronaldo ter entrado com esse dinheirão para comprar o Cruzeiro? Tu acha que é uma tendência a partir de agora para esses clubes que estão quebrados, né? Na realidade, os valores não vão ser colocados todos, né? No primeiro momento, o que a gente vê é que o Ronaldo vai investir num primeiro momento No informação. futebol. Informação. Não, estou dizendo informação Sim. que a gente lê, porque eu não falei ainda com as pessoas, a gente não. Daqui a pouco a gente Sim, começa a claro. falar com Eu o vou ter mercado mais da bola, a gente informações, começa claro. a fazer. Diz que é 80 milhões, que vai pagar 20 milhões na FIFA, que para o Cruzeiro poder fazer as inscrições, Transações. aí escrever os seus jogadores. O Cruzeiro tem 8 contratações, né? Para a Série B já. O Cruzeiro vai ter a defesa mais velha do futebol brasileiro. O Fábio, o Pará, o Maicon, ex-Porto, e o Sidney, ex-Inter, que está lá. Então é tudo jogador. O Maicon 35, o Fábio 40, Pará 35 ou 36, e o Sidney deve ter 33 ou 34. 33, 33. Então, estou dizendo, tá fazendo um time experiente. Agora tem que ver se esse time vai resistir jogar segunda terça e sexta. Viagem. Sábado e terça. Vai ter não, que mesclar. deve botar gente nova. Mas estou dizendo isso. Então, o Ronaldo, o que aconteceu? Com essa chegada do Ronaldo, a autoestima do torcedor do Cruzeiro mexeu com a autoestima. Porque final de semana nós temos aí ganha toda semana. Sábado e domingo só falando no Cruzeiro, no Brasil inteiro e no mundo todo. Exato. E no mundo todo. Então, o Ronaldo vai trazer investidores, vai trazer gente, vai trazer uma série de coisas. E eu acredito que vai ser bom. Vai ser bom para o futebol, porque esses clubes que estão numa situação difícil, agora tem que ver que tipo de SAD vão fazer. O Cruzeiro vendeu 90%. Então não vai ter interferência do presidente do Cruzeiro. O presidente do Cruzeiro vai fazer parte de um conselho. O conselho, quantos membros vão ter do conselho? 7 membros. Eu trabalho numa SA, onde tem 7 membros no conselho. Tem o investidor, que é o Roberto Batista, o clube lá, o Botafogo de Futebol, o BFC, que é o clube, Botafogo Futebol Clube, ele tem 3 membros. O clube tem o presidente nesse conselho e mais 2 indicações. Eles são 3 do investidor, 3 do clube, e tem um auditor independente que
que faz toda a parte de financeira, os Geralmente controles. É o voto de Minerva numa. O voto na Minerva, mas é o presidente. Mas existe uma sintonia. Mas no futebol, por exemplo, na SA, no Botafogo Futebol SA, tem o presidente, o investidor, que é ele, mas tem um CEO só, o Bruno, um financeiro, que é o Ferdinando, e eu no futebol. O futebol é eu com o presidente, não tem mais ninguém. Um presidente do clube. Ou o investidor. Presidente, investidor. Então quem manda no clube, na verdade, é o investidor. Não, o clube, o futebol, porque tu tem que separar o clube do futebol. Sim. Quem manda no futebol é o investidor. Eu falo então, com o investidor. Vai despachar com o investidor. Preciso de tanto, vendo tanto. O investidor tanto. chega para mim, tem um jogador, por exemplo, eu quero comprar o Jason, quer ver lá da base? Eu falo com o investidor, pergunto para ele, olha, eles ofereceram tanto. Não, esse valor eu não quero. É com ele é que manda. E ele decide quem tem que vender, quem tem que contratar, mas os valores de time ele interfere? Não, nem passa perto. Nós temos um treinador, e aí é tudo normal. O que tem é a garantia do salário em dia, o que tem os compromissos, tudo honrando os compromissos. Ele dando tudo isso aí, ele cobra. Toda a estrutura e cobra muito de mim. Claro. E tu cobra dos caras. E eu cobro de cada um. Certo, mas o clube hoje tem uma estrutura. Tem um departamento médico, né? Que num passado recente não tinha. Hoje o clube tem 4 médicos, hoje o clube tem 3 fisioterapeutas. CT. O clube está organizando, o clube está construindo um hotel de concentração dentro do estádio, está fazendo 2 milhões de investimento agora, já investiu mais de 30 milhões no clube, em suítes, em camarotes, em restaurantes dentro do clube, e o clube está preparado agora. A pandemia deu uma freada, né, no crescimento maior, porque tinha 16 shows já contratados na época da pandemia, que agora estão retornando. Agora, no último final de semana, teve o primeiro show no dia 18, público de 20 mil pessoas. Então, começa a... Isso entra pro investidor. Pro investidor. Pro investidor que botou a grana. Isso é legal. É legal. O Pelaipe, o investidor dá um dinheiro pro clube também, para o clube, né, pagar os acordos trabalhistas que tinha, as dificuldades todas dentro do... A parte social... Aí é com o presidente do clube. Aí é o presidente do clube, com o seu conselho, com eles. A parte social é do clube. O Botafogo... O investidor é só do futebol. É só futebol. Existe o Botafogo Futebol Clube e existe o Botafogo Futebol SA. Eu sou contratado do Botafogo Futebol SA e todo mundo é do futebol Botafogo SA. Treinador, toda a estrutura de futebol. E os funcionários. Nessa reformulação que o Grêmio busca para a Série B, Paulo Pelaipe foi cogitado, cotado, perguntado, pesquisado, Não. Tocou o telefone? Não. Absolutamente. Não, nunca falei com ninguém. Você... A única pessoa, eu converso com o Denis, que é meu amigo, mas converso com amizade. Sim. Para dizer, quando ele assumiu, falamos para desejar boa sorte para ele e tudo, entendeu? Claro. Agora no Natal vou ligar para ele para dar um feliz Natal, um feliz bom ano, que ele tenha sorte. Eu acho que o Grêmio deve subir, mas essa diferença, mas tinha diferença, que eu acho que é importante a pergunta, que quando nós chegamos aqui, quando nós assumimos o Grêmio lá atrás, o Grêmio contratou o Mário Sérgio Pontes de Paiva, que é importante ressaltar a figura do Mário Sérgio. Não é porque ele não está mais entre nós que a gente não pode esquecer as pessoas, né? O Mário Sérgio. E aí o Grêmio começou a fazer um catado. Não era fácil. O Grêmio, às vezes as pessoas, eu vejo, sim, fazem crítica do time no início. Não classificou no Campeonato Gaúcho, mas não classificou. Porque assim, os caras chegavam, tem um jogador aí para emprestar um zagueiro? Tenho. Só um minutinho. Quanto é que é o salário? Não, o salário é 20. Não, 20 não dá. Nós só podemos pagar 10. Então é assim que foi sendo montado o time. Qual era o maior salário daquele Grêmio da Série B? Todo o Grêmio naquele tempo custava R$200 mil. Todo. Nossa. O Grêmio em 2005. Ali um monte de gente. O zagueiro Denis. O Denis veio também um zagueiro que veio do Atlético Paranaense emprestado, um magrinho. Magrinho. Aí veio o Alessandro. O Marcinho, que deu aquela... Marcinho caganeira. Aquele jogo foi na Bahia. Deu aquela dor de barriga dele lá na Bahia, Salvador. O Marcinho, lateral esquerdo, que veio do São Caetano. Então era assim, o time... E o time foi
o time foi montado, veio o Eduardo, o goleiro, porque o Márcio não ia ficar. Mas o Eduardo não durou muito, Não, né? aí ele mesmo pediu, ele jogou 2, 3 jogos. Não aguentou a pressão, né? Não, ele não estava bem também, aí ele veio conversar, foi muito profissional o Eduardo. É bom técnico, viu? Hoje Tá é lá- treinador, Tá lá no Rio de Janeiro fazendo bons trabalhos. Aí o Eduardo pediu para sair e ali nós tínhamos o Galato, tinha o Eduardo, o Galato e aí a gente tinha promovido o Marcelo Groi. Marcelo Groi já. O Marcelo Groi está recém-promovido. Aí houve o Galato teve aquele problema depois, o Galato jogou em 2005 e ficou o Galato e o Marcelo. Depois, em 2006, a estreia do Marcelo foi um Grenal. Sim. Porque o Galato teve um choque no jogo contra o Veranópolis, Isso. teve uma lesão e o Marcelo estreou em 2006 no Grenal do zero. No 1º de abril de 2006. Foi 0-0 lá no Olímpico e depois foi 1-1 no Beira-Rio, quando o Grêmio foi campeão gaúcho. Então, o que eu quero dizer é que ali tinha muita dificuldade e eu digo assim, ó, para botar quando nós assumimos o seu Túlio Macedo, que era do conselho, porque o Grêmio ali estava no primeiro ano, acho, que tinha mudado o estatuto, era o presidente com 6 membros. Conselho de Gestão. O Conselho de Gestão foi a primeira administração ali, eu acho que foi 2005. Pode ser. É Não isso tenho aí. certeza, Cristiano, tu que tem Mas uma bem memória. claro. Eu acho que foi. Foi primeiro. Sim, Porque tinha ali, ó, tinha o Marcos Capini, tinha o seu Túlio, o Marcos Capini. O Alfredo Oliveira não era? Ou Não, o Alfredo não, Oliveira não, era não. assessor da presidência? Era assessor da presidência, era o Reinaldo Lopes, o Carlos Josias, era o Túlio Macedo, Flávio Vaz Neto, não era? Flávio Vaz Neto e tinha mais um. Era o Josias. Renato Moreira? Não, o Renato Moreira Veio veio de futebol. pro futebol comigo. Josias... Porque não tinha vice-futebol ali. Flávio Vaz Neto. Foi o primeiro modelo porque não tinha vice-futebol. Tinha 2 assessores da presidência no futebol, o Renato Moreira e eu. É. Naquele tempo não tinha vice-futebol. Então Entendeu? era... Como é eu que lembro. vocês chegam no nome do Mano Menezes? Porque a forma parece que foi a mesma. Ir no interior do estado, Não, buscar mas o Tite. o E agora Mano- vai lá e busca o Mano. O Mano eu conhecia, porque o Mano era para ter vindo em dezembro de 2004. Nós chegamos a falar com ele. Dezembro de 2004. Aí, no almoço que nós tivemos, que teve uma reunião, nós tivemos uma reunião na casa do Carioca. Paulo Odoni, Carioca, Mário Sérgio. E dali nós saímos para almoçar num restaurante aqui em Porto Alegre, né? Não era o Copacabana. Todo mundo ia Não, fazer não, negócio não, no não, não, Copacabana. não, 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 no Pampulinha, Pampulinha. que tinha pouca gente ali na Benjamin. E o seu Verardi, grande Verardi, já tinha feito um contato com o Mano, porque o Mano eu acompanhava o trabalho dele desde as categorias de base do Juventude. Nós tivemos grandes embates assim, Grêmio e Juventude, e o Mano depois já tinha saído do Inter, tinha ido para o Juventude, e aí a gente acompanhou no Guarani, tu sabe que a gente sempre vê futebol. Guarani de Venâncio. Guarani, depois aquela campanha no 15 de Campo Bom, que ganhou o jogo lá do Santo André, 4-3, depois Perdeu perdeu no aqui Olímpico. a vaga no Olímpico. Então, sempre se falava, a gente conversava muito, eu conversava muito com o Carioca sobre o Mano, nós conversava, que acompanhava ele, isso e aquilo. E o Mano era para ter vindo aí. Aí, quando nós estamos nesse almoço, são coisas do futebol, Claro. era dia de Natal, era véspera de Natal. E o Mano estava descendo de Caxias do Sul para ir passar o Natal em Santa Cruz do Sul. O Mano tá aí bem vivo para confirmar. Passando por Porto Alegre. Ele ia a Santa Cruz para a Sim. família. E aí o Mário Sérgio, que foi contratado naquele dia, chegou e disse assim: presidente, quem sabe o senhor traz 2 campeões do mundo. É bem de Leão. Tem o De Leon, que trabalhou lá, assim, tá com vontade, isso e aquilo, babá. E aí, dali da mesa, ligamos pro seu Verardi e abortamos a vinda do Mano, não precisava passar em Porto Alegre, podia ir para Santa Cruz direto. Não, isso aí foi um Sim, fato, sim. isso aí é um fato que é verdadeiro, todo Claro. mundo sabe. Mas todo mundo sabe, não. Vocês Agora nós estamos sabendo. Vocês estão sabendo, não sabiam.
E aí o Mário Sérgio liga pro De Leon, o De Leon prontamente, entusiasmado, e aquilo ali foi porque foi pensado que o torcedor precisava também a autoestima E do teve uma baixa. campanha de sócio em cima dos dois, O Mário que Sérgio e De acontece? Leon. Tinha 2.800 sócios quando o Paulo Odoni chegou em dezembro de 2004 para 5, né? E terminou aquele ano com 20 e poucos mil, né? Você subiu. 20, 24 mil, 25 mil. Eu não tenho um número exato, 20 mil. Paulo César Verade é que sabe, o PC Verade é Mas que era. deu um bom, Deu um boom. E o estádio sempre com gente, né? Infelizmente, aí o De Leon não deu. Aí o nome do Mano. Que já havia sido contratado. Aí o que aconteceu? Nós perdemos pro Fluminense lá no Rio, 3-1. Isso. E aquela noite ficou decidido que aí o presidente e o Mário Sérgio falaram com o De Leon. E aí, eu liguei pro Mano no dia 21 de abril. Eu tava nesse jogo no Rio e saía do Rio pra Brasília pra jogar contra o estrear Gama. com o Gama. Gama na E foi Série B. todo mundo, mesmo voo, todo... Cara, aí tá lá, cara, saiu a delegação. Mas eu te ouvindo, eu me lembro como... Tá todo mundo dentro do voo, mas tá estranho isso aqui. Ele mas dizia... O Cristiano... Aí chega em Brasília... Aí Vai todo mundo, a gente tava no hotel do Grêmio, inclusive. Aí disse que o presidente estava num canto com o Mário... O Mário não tinha descido e que o presidente estava conversando com o De Leon num canto. Aí daqui a pouco, cara, tem alguma coisa acontecendo aqui, não deu outra. Chama a coletiva, ó, De Leon não é mais técnico, não sei o quê. E eu acho que foi tu, Carioca, e o Haroldo Santos para Caxias para contratar o Mano. Sim, o Haroldo, chamei o Haroldo, né? O Haroldo era... Haroldo Santos, grande Haroldinho, o abraço, Haroldinho. Haroldinho. Foi assim, eu liguei para o Mano a 1h do dia 21 de abril de 2005. Aí liguei para o Mano e disse para o Mano, preciso falar contigo. Aí ele deu um sorrisinho, disse assim, tu já sabe o que é? Eu disse, já sei. Aí ele disse assim, só que agora eu vou dar o treino, às 15 horas. Aí vamos marcar às 19 horas no Hotel Reynolds, em Caxias do Sul. Aí eu cheguei 10:07, 5:07, chegou eu, o Carioca e o Haroldo, grande Haroldo. Aí chegamos lá, aí o Haroldo e o Carioca ficaram conversando, ali eu fui falar com o Mano, não levou 30 segundos o acordo, aí o Mano disse que precisava comunicar para a direção do Caxias, aí saiu para nós esperar meia hora ali, 1 hora, e já descemos com o Mano. E embarcaram para Brasília. E aí era aqui chegamos quase 11 da noite, aqui, e na sexta-feira, às 7 horas da manhã, fomos para Brasília. Na sexta, para a estreia lá, perdemos 2-1 na estreia lá. O Anderson fez o primeiro gol, 1-0, aí perdemos 2-1, e aí começou a Série B. Aí começou a Série B, e aí o Mano indicou o Patrício, que ele conhecia do 15. Nós tentamos o Perdigão, mas aí o Perdigão veio pro Inter. Isso. Então, o Mano indicou uns jogadores. O Edmilson não foi? Ou foi primeiro pro Inter? Eu acho que foi pro Inter primeiro, depois E depois ele veio pro Grêmio. Em 2007 ele veio pro Grêmio. Aí depois tinha o... Aí nós tinha já tinha ali, eu acho que tinha já o Domingos e o Pereira já. Sim. Estavam chegando. Sim. Porque um veio do Santos e o outro veio da Portuguesa. Depois veio o Scalona. Lateral esquerdo, chileno. Scalona. Aí veio o Sandro Goiano do O do Remo ou do Paysandu? do Paysandu. Do Paysandu. Mata essa Então, mosca, mata essa mosca. então o que acontece? Nós pegamos e fomos montando o time. Sim, claro. A gente foi montando o time e outra coisa. E o início do Mano foi complicado. Foi né? complicadíssimo. Tomou 4-0 e tinha pressão para demitir o Mano. Pô, ali foi duro. Presidente Queria demitir o Mano. foi firme. Não. As pessoas queriam tirar e o futebol aguentou no osso do peito. Nós não vai.
E o presidente aguentou, chamamos o Mano e disse, vai trabalhar que tu vai ficar aí, isso, aquilo. E aí foi, porque nós tomamos 4-0 da Napolina no dia que o Sandro Goiano se apresentou no hotel, na delegação lá, para vir viajar. Veio junto lá, tinha saído lá do Pará? Do Pará, veio até Goiás, e aí veio com a delegação. Então, o time estava chegando ainda. O Ricardinho, centroavante do Palmeiras, chegou também emprestado. Então, o Marcel e o atacante, o Marcel Tatu, que depois apelidaram de Tatu, que lá. Então o time foi montado assim, ó, porque era diferente a Série B naquela época. Classificava, era 18 clubes, classificava 8, abria 2 chaves de 4, saía 2 de cada chave e jogava um quadrangular para subir só 2. Imagina. Era duro. E aí aquele jogo que é histórico, que a gente até falava aqui antes do bate-papo, né? Que é uma vez em 1 milhão, que é aquela Batalha dos Aflitos, onde tudo aconteceu naquele dia. Acho que o Grêmio não vai passar por isso, né, Grêmio? Agora na Série B 2022. Mas aquilo ali é uma loucura. É outra formatação, é ida e volta, é outra coisa. Eu digo o momento de chegar na última rodada. Com exceção dos campos, 2, 3 campos aí, campo do Brusque é um lugar ruim de jogar. Qual é um outro campo que pode ser assim? Não sei o campo do Tombense, eu não sei, não conheço o campo, eu só sei dizer, eu sei a dificuldade de chegar. Eu não sei como está o campo do Tombense hoje, né? Então deve ter 2, 3 campos aí. Depois o resto é tudo campo. Como é que um time superavitário cai? Isso aí é um case que deve ser estudado, né, Cristiano? Não pode. Em primeiro lugar, contratou mal. A gestão do futebol foi incompetente. Isso aí não tem. Se você disser diferente, não adianta as pessoas ficarem bravas. Não tem. Claro. Sim. Não tem. O Denis falou sobre isso. Porra. Alguém errou. Claro. Porra. Entendeu? Tu não pode. Falta de comando. Não pode liberar um jogador para ir casar, tu tendo jogos importantes. Não pode. Tu liberar o jogador ir para o Caribe, dançar no Caribe. Isso não existe. Quem autorizou não tem condições de comandar o futebol. E muito se falou do poder do Renato, né? Não, se entregou a chave pro Mas Renato. se entregou... o Renato comandou porque não tinha quem comandasse. Exato. Porque se tem alguém que comanda, que chama... O treinador gosta de dividir responsabilidade. Claro. Então o Renato não tem culpa de nada. Essa é a tese que eu tenho. Tinha um espaço, ninguém comandava, ele tinha que fazer. Porra. Agora, se tem lá um cara que diz assim, Renato, não é assim, tem que fazer assim. Renato, vamos fazer assim. Renato, vamos conversar. Renato, isso ele conversa. Sim, claro. Mas sabe por quê? Você está ganhando. Tá tudo bem. E aí as pessoas na vitória faturam na vitória. Todas elas, o entorno todo. O entorno todo ganha, entendeu? Aí quando perde, todo mundo se esconde. Tu não vê ninguém, entendeu? Porra, um vai pro hospital, o outro vai não sei para onde, o outro vai não sei para onde, o outro desaparece. Tu não vê ninguém para dar entrevista para vocês agora. É o que a gente viu nessa reta final de Grêmio caindo para a segunda divisão. Quem é que assumiu agora? Um Denis cara que Abrão. não tinha nada a ver com isso, que Botou ficou 45 dias dando combate, manhã, tarde e noite. Exato. Foi o Denis Abraão. Gremista, o Denis Abraão se largou família, largou emprego, se sacrificou, largou tudo e ficou manhã, tarde e noite. Que não tinha nada que ver, não contratou nenhum jogador. Por exemplo, o Grêmio contratou um jogador que todo mundo diz que é meia, mas vocês conhecem futebol, sabem, ele não é meia. Ele é extrema ou meia ponta de lança, ele não é armador. E o Grêmio pagou 21 milhões para um jogador que não é armador. Entendeu? O Grêmio contratou um jogador que aí disseram que era capitão da seleção paraguaia, não joga mais que o menino Sarará. Vila Sante. Essa é a minha opinião. Não, claro, e é respeitada aí. Não, estou dando a minha opinião. Tem peso, vocês são comentaristas, vocês sabem mais de futebol porque vê, as contratações foram equivocadas. Foram. Turim tá aí, ninguém sabe, nunca viu jogar. Então, quer dizer, o Grêmio gastou 600 milhões. O Grêmio gastou,
Não sou eu que estou dizendo, eu estou vendo... Seu balancete do Grêmio. Eu vejo vocês falar, vejo as pessoas falar, vejo o pessoal do site falar, eu acompanho. Claro. Quem é do futebol tem que acompanhar futebol. Quer dizer, o Grêmio vendeu o Arthur, o Grêmio virou pó o dinheiro do Arthur, o dinheiro do Matheus Henrique, não, Do PP. PP. Não, estou falando as duas maiores vendas do Cebolinha. Cebolinha. Que isso aí praticamente deu 300 milhões de reais. Tá escrito, né? Sim, No último sim. balanço. Então, virou pó. Virou pó. E o Pelaipe é o seguinte, é da segunda rodada até a última, em nenhum momento saiu da zona do rebaixamento. Aí tu acha que vai sair na última? Não, não tem Aí como. é a espera do milagre, né? Não tem como. Então é isso. Então, aí as pessoas, quando a gente fala isso, a gente não tá fazendo crítica. Não, tá só Pelo mostrando amor de a Deus, nós realidade. estamos conversando. Claro. E eu não claro. estou criticando ninguém, porque quem sou eu para estar fazendo? Não tem nem condição de E a fazer leitura crítica. foi feita. Eu estou dizendo a minha opinião. Nós estamos aqui num bate-papo franco, aberto, Claro. e não adianta passar pano. Passar pano porque não dá para passar pano, Cristiano. Não dá. E Geiso. Porra, Caiu pra segunda divisão. 15 milhões, como vocês disseram. 15 milhões, sem dívida, salário em Não dia. tem como cair. Não tem como cair. Só que tem que fazer força. Pô, o Grêmio perdeu 6 pontos para o Atlético Goianiense. O Grêmio perdeu 6 pontos para o Sport Recife. Exato. Não existe isso. Pô, se o Grêmio jogar com o time da Sub-23, não perde para o time do Sport, não perde pro Atlético Goianiense Pelaipe, 2 vezes. Tu tem uma amizade com o Denis, tu mesmo disse, teu irmão. Se ele te chama, Pelaipe, vem para ser meu executivo de futebol e vamos botar o Grêmio na primeira divisão. Aí, em primeiro lugar, não posso responder as perguntas, porque não houve o convite, Vamos né? fingir, vamos Não. fingir. Aí o Grêmio tem um executivo, Diego Serri. que é um cara que eu respeito muito, tem trabalhos feitos no Ceará, trabalhos feitos no Bahia, um trabalho muito bem feito no Bahia, entendeu? Para estar que ele saiu do Bahia, o Bahia caiu. Sim. E ele vinha trabalhando no Bahia ninguém fica 3, 4 anos num clube, 2, 3 anos, como o Diego ficou no Bahia. Né? O Bahia participou de Sul-Americana e tudo, dentro dos patamares do Bahia atingiu os objetivos. Então, da minha parte, seria até antiético fazer uma colocação. E o próprio Denis deu uma entrevista dizendo que ele não contrata, que ele não pode demitir. Que eu era amigo dele, que ele não podia. Ele disse isso, tá aí, tá gravado aí, entendeu? De forma muito clara. Então, pela amizade que nós temos uma passagem importante quando o Denis teve uma perda que todo mundo sabe, e nós estivemos juntos em todos os momentos. Eu tenho um carinho muito grande por ele, entendeu? O genro dele, que está no Rio, que ele vai ser avô agora. Sim. Quem abriu as portas do genro dele lá no Rio fui eu, apresentei o Campelo, ele é médico, ortopedista, hoje ele está lá na clínica do Campelo, no hospital lá com o presidente Campelo do Vasco, trabalhando lá, então eu tenho esse relacionamento com o Vai Denis. ficar difícil de demitir se tiver que demitir. Mas Aí, tu não vai ser demitido. Não, vai. eu sei, A gente mas sabe que... eu sei, mas eu tô dizendo, eu tô dando que ele deixou claro, então por isso que eu não vou responder, porque ele disse, o Pelaipe eu não convido, entendeu? Tá certo. Então ele já deixou claro. certo. Então, Live a gente convoca, né? É diferente de aí convidar. não, é diferente. É diferente. Não, aí sim, convocado é diferente, aí é convocado. Eu em 2000, vou voltar atrás um pouquinho, Lá. em 1º de agosto de 2011, eu estava no Recife, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, tocou o telefone, era o seu Túlio Macedo. Pelaipe, caiu todo o futebol aqui, que você lembra que o Grêmio no sábado tinha perdido pro Flamengo 2-0, aquele lance que o Vitor tentou driblar o Ronaldinho lá no Engenhão. Sim. Aí depois do jogo anunciaram o centroavante, É o que não podia jogar. Sim, que não podia. Depois teve que já tinha o duas... Wellington Paulista. O Hélio Paulista já tinha 2 transferências, e aquela do Grêmio seria a terceira transferência. Aí o pessoal do futebol caiu o diretor executivo, que era o Alexandre Farias,
caiu também, né? Caiu. Aí às 5 e pouco da manhã, eu fui acordado lá no Recife pelo seu Túlio. Aí às 7h30 da manhã, e aquele tempo até eu notava, porque eu tinha tido uma discussão com o presidente Odoni, uns 6 meses atrás, lá, questão lá, e eu estava uns 5, 6 meses sem conversar com o presidente, com esse presidente Odoni. Então, o Ricardo Von Tobel me ligou, era no 7h30 da manhã, daquele dia 1º de agosto, e disse assim: tem uma reunião hoje com o Paulo Odoni às 8h da noite. Eu estou te convocando assim. Tu vai ter que assumir o Grêmio. O Grêmio está em 16º lugar, ou 15º lugar, na situação difícil. E aí tu vai assumir. Eu disse, pô, mas eu discuti com o Odoni e tudo. Aí ele disse assim, isso aí pertence ao passado. Aí, e onde é que tu tá? Eu disse, não, tô no Recife. Pô, eu tinha que arrumar uma passagem às 5. Isso aí é o doutor Túlio, que era uma figura extraordinária. O Ricardo Von Tobel, que é meu amigo também, meu amigo do peito, me ligou. Isso aí é uma convocação, como disse, é uma convocação. E tu veio? Vim, claro. Aí cheguei, saí de Recife 3 da tarde, cheguei aqui em Porto Alegre 8 da noite, 8h15. Aí fui na casa do presidente, conversamos, aparamos todas as arestas que nós tínhamos, uma conversa boa, conversa franca. E na terça-feira, dia 2, eu fui apresentado. Aí jogamos com o Atlético, empatamos 2-2 aqui, o Atlético Mineiro e Grêmio. Aí eu mudei a comissão técnica, que era o Julinho Camargo, o Flávio, aí eu trouxe o Celso Rotti e trouxe o professor Paixão. Paulo Paixão. E aí nós terminamos em 19º, saímos daquela posição incômoda, empatamos com o Palmeiras no campo da Portuguesa, depois ganhamos do Fluminense 2-1, ganhamos o Grenal 2-1 e o time deu uma embalada. O Julinho primeiro, né? O Julinho Camargo foi tu que trouxe ou já estava, né? Não, o Julinho veio quando saiu o Renato. Quando saiu o Renato. Quem trouxe, eu acho que foi o César Cidade Dias e o Vicente. E o Alexandre Farias. É eles que trouxeram o Julinho. Que era o auxiliar do Falcão. Inter. Tem um assunto polêmico, e o Paulo Pelaip deve saber que isso seria perguntado para ele neste podcast, e que envolve o atual técnico do Grêmio, Wagner Mancini. Você contratou e você demitiu o Wagner Mancini. Isso aí não fui eu, porque eu não sou dono do clube, as pessoas fazem uma confusão. É um contexto. Tem o presidente, tem a diretoria, naquele momento, isso aí foi uma decisão daquele momento. Mas isso aí são passados 13 anos. Sim, 13 anos. Então, e não contribui nada. Eu não contribuo nada. Eu acho que, de repente, se ele te convidasse, ele tinha que trocar o técnico, eu acho. Eu não contribui nada a falar, não ajuda o Grêmio a falar. E nada que for, qualquer coisa que for para prejudicar o Grêmio, pode ter certeza que o Paulo Pelaip não vai estar aqui, porque o Pelaip é grato ao Grêmio, à torcida do Grêmio. Tudo que eu sou hoje eu devo ao Grêmio, lá no início ao Gondoleiros, mas que eu ganhei projeção, ganhei nome, graças ao Grêmio, ao torcedor do Grêmio que me respeita. Quer dizer, eu fico satisfeito. Ser lembrado ainda, né? É como agora. O Flamengo perdeu a Libertadores da América na segunda-feira posterior, né? Eu fui um dos nomes mais falados no Rio de Janeiro, porque a gente ganhou em 19. Quando você ganha, quando você deixa uma marca vitoriosa nos clubes, e eu trabalhei num momento difícil do Grêmio. Nós assumimos o Grêmio lá, o Renato Moreira e eu, num momento duro. Um momento duro, você não pode imaginar o que foi 2005. Tinha meses que o seu Túlio Macedo pegava dinheiro dele para pagar a folha. E aí quando entrava o dinheiro do Grêmio que tinha das cotas, aí cobria a conta do seu Túlio. Poucas pessoas sabem, para ver o gremista que o seu Túlio era, o homem que o seu Túlio Macedo era, o quanto esse homem ajudou o Grêmio. Entendeu? Uma época dura, uma época difícil. Não é como agora, entendeu?
que agora tem dinheiro. Claro, não tem o problema. orçamento maior. Essa é a grande crise. Eu te perguntei, um superavitário cair é uma força gigantesca. Mas por isso é que as críticas são maiores, Cristiano. As críticas são maiores agora, por quê? Porque realmente é uma coisa assim, eu disse e volto a repetir. É um case a ser estudado, isso aí. Tem que ser estudado. Erraram muito. Você acha que o Grêmio terceirizou o futebol e terceirizou para o CEO? Porque todo mundo que manda no Grêmio é o CEO, o Carlos Amodeu. Pois é. Se ele que manda, ele é incompetente. Foi incompetente. Pode não ser incompetente para cuidar, gerar as finanças, a administração. Mas no futebol não sabe o que é futebol, não conhece futebol. Essa é a verdade. Ou tu não concorda comigo? Eu concordo. Ele tentou aparecer, ele não queria ser vidraça. Porque tu sabe que ser futebol, tu é vidraça. Mas sabe o que acontece, Cristiano? Tá ganhando, a mosca azul bate. E se o cara não tiver o discernimento, o equilíbrio necessário, a gente mesmo, lá no passado, mais jovem, errou por querer aparecer, errou por isso, por aquilo. A gente tem que ter essa humildade. E as pessoas do futebol têm que ter humildade, às vezes não tem. E quando ganha, é tudo muito bom, mas o futebol penaliza e penaliza forte. Então, porque essas mesmas pessoas que estavam sendo endeusadas há 2 anos atrás, hoje estão sendo... o pessoal demoniza, não quer nem ver. Claro. Não tem, isso aí é uma verdade, Cristiano. O presidente Romildo falou que vai ser lembrado pelo rebaixamento, por último, pelo pior que aconteceu. Não tem? O pessoal, quando vê a tatueta dele da Libertadores, vai perguntar onde é que está a tatuagem da queda. Entendeu? Não adianta. Isso é uma realidade triste, dura, mas porque o Grêmio teve 3 presidentes. O Grêmio teve um dos maiores vice-presidentes de futebol da história do Grêmio, que como presidente caiu. Mas ninguém fala que foi o primeiro presidente campeão brasileiro em 81 como vice-presidente de futebol, que abriu as portas do Grêmio. O Inter, na época, já era 3 vezes campeão brasileiro, entendeu? Sim. O Grêmio, em 81, um tremenda de um vice-presidente de futebol. Mas ninguém, quando fala no Faeco, no Rafael, pode falar, mas primeiro fala que ele caiu. Ele caiu e tirou o time. Mas ficou marcado. Entendeu? É isso aí. A gente tem que encaminhar um encerramento com o diretor executivo Paulo Pelaipe. Curte esse vídeo, te inscreve no canal, compartilha esse bate-papo com o Paulo Pelaipe. Mas a gente não pode deixar para fechar de perguntar sobre a última passagem pelo Flamengo, onde desembarcou no Brasil Jesus. Não o Salvador, Deus. Não o Salvador. João de Deus. Jesus e Deus desembarcaram. Deus e Jesus, no caso. Não, Jesus e Deus desembarcaram no futebol brasileiro e o negócio meio que deu uma revolucionada. Você estava no Flamengo, né, o Pelé? Eu estava no Flamengo e eu fui quem indicou o Jorge Jesus para o Marcos Braz fui eu. Opa! Eu que indiquei. Essa palavra é uma palavra... eu não gosto de usar, mas porque ninguém faz nada sozinho, como eu disse, mas eu indiquei por intermédio de que está aí em Porto Alegre, aí, conhecido de vocês, o Jorge Baidec. O Baidec me ligava desde muitos tempos atrás, não foi em 19, foi antes, e lá em 15... Em 14, 15, 16, ele sempre falou muito de Jorge Jesus. E eu vi um jogo do Porto contra o Benfica numa decisão que me marcou pra cacete, mas marcou muito. O jogador Kelvin do Porto, no último lance do jogo, faz 1-0 e ganha o título pro Porto. E o Jesus cai assim, Jorge Jesus cai prostrado, assim. Se ajoelha e cai. É uma cena assim que aquilo me marcou muito e eu passei a acompanhar. E quando eu assumi o Flamengo, o Baidec me ligou N vezes, dizia para mim, Pelé, o Flamengo tem treinador, é o Abelão, mas o Jorge Jesus nesse time do Flamengo, o Jorge Jesus é trabalhador, o Jorge Jesus é isso, o Jorge Jesus é aquilo.
E aí começou aquelas coisas, a torcida braba com o Abel, braba, e porque o Abel disse que o Beira-Rio Era bonito. era mais bonito do que o Maracanã. Que bronca que ele Pô, era. ele é uma bronca. Não, e a torcida, você sabe como é que é a torcida do Flamengo. Oh, Vocês viram a bronca que o Renato arrumou abraçou. depois do jogo do Grêmio aí, pô. Oh, Então, você sabe, o torcedor do Flamengo tem que respeitar a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo não é fácil. Bom, aí começou. Aí um dia eu chego, e aí um dia o Baidec me liga, eu tô no carro, e tô no Viva Voz, e o Marcos Braz tá do meu lado. Porra, aí o Baidec começou a falar, a rasgar elogios pro Jesus. o Jesus, e eu disse, Baidec, eu tô dirigindo, eu ia desligar o telefone, né? Aí o Marcos me cutucou o braço assim, deixa eu falar, deixa ele, eu quero ouvir, assim falou para mim, assim, quero ouvir. Aí falando, aí desligou. Aí ele chegou para mim e disse assim, Pelai, pô, tu me fala tanto nesse treinador? Eu disse, não, falo por isso, eu vi o trabalho dele, acompanho o trabalho dele, assim. Agora ele saiu do mundo árabe e não pode trabalhar em Portugal, porque lá tem um problema do fisco, se voltasse pagavam uma multa muito grande de impostos, isso. Tá bem. Aí nós fomos jogar um jogo contra o Atlético Paranaense, Mineiro, em Minas Gerais, no estádio de Independência. Eu passo no camarote e tá o Jorge Jesus com o pessoal lá, com o doutor Ricardo, um dos 4 R's lá do Atlético, mais o Issa, que é um braço direito do doutor Ricardo, e o presidente, os 7 Câmara, e o Jorge, e mais o filho do empresário lá. Aí eu tirei uma fotografia, tirei uma foto, e o Marcos Braz não estava no jogo, quem estava era só eu, representando o futebol do Flamengo, porque o Marcos estava na Alemanha fechando o Rafinha, e o Bruno Spindel estava na Espanha conversando com o Felipe Luiz, que veio na janela do meio do ano. Aí eu tiro a foto e mando pro Marcos. E digo, olha, o português, o Jorge vai fechar com o Galo. Tá vindo para fechar com o Galo. Tá bem. Isso aí foi no intervalo do jogo. Terminou o jogo, nós perdemos 2-1. Então até estava com 10 homens, gol do Turim, aquele. Não é Turim, é um moreninho. Ah, o Tchará. Tchará. Tá jogando nos Estados Unidos hoje. Turim é do Grêmio. Até nós falamos aqui. Bom, aí, o que aconteceu? Na meio da madrugada, meu telefone toca. Era o Marcos Braz. Eu digo, tá dormindo? Eu digo, tô. São 3 da manhã, tu quer que eu faça o quê? 3 da manhã, tô dormindo. Aí ele disse, não, eu não vou da Alemanha direto pro Brasil. Eu vou direto para Portugal. O português, assim, disse para mim, chega, quarta-feira ele sai do Brasil, marquei para falar com ele quinta-feira lá. Vou conhecer ele, quero ver mesmo. Assim mexeu ele comigo, o Marquinhos é uma figura extraordinária. Quero ver mesmo se tu sabe. Não, se o cara sabe. Aí tá bem. Aí o Marcos vai para Portugal, se reúne na quinta com ele, faz a reunião, se reúne na sexta com ele. Aí me liga e diz assim, porra, esse português é uma pica. O jeito do Marcos, sim, assim, claro, o jeitão dele, assim, ó, figura extraordinária. Aí ele diz assim, esse português é uma pica. Vou falar com o presidente. Porque aí o Abel, nesse inteirinho, pediu para sair. E aí chega e esse português é uma pica. E o Bruno, que estava... Spindel, que estava na Espanha, o Marcos trouxe ele para Portugal. Aí conversaram com o presidente. O presidente deu sinal verde, e aí o Bruno e o Marcos começaram a negociar valores. E aí foi o que aconteceu. E ele é xarope no dia a dia? Não, ele é profissional no dia a dia, é diferente. É diferente. Ele cobra bastante. Não mete banca. Não, trabalha, exigente, mas trabalha. Por que ele não ficou? Por que ele não continuou? Aí eu não sei. Aí eu não estava mais no Flamengo, eu tinha saído, foi Por que você saiu também? Eu saí porque houve uma briga política
e não renovaram o meu contrato, do Marcos Braz com outro vice-presidente. E o Flamengo tem muito isso, tem muita briga, tem muita política, e esse vice-presidente queria botar o primo dele, que era supervisor, no meu lugar na gerência. Então, por isso, mas... e aí o meu contrato não foi renovado, porque eu tinha acertado com o Marcos Braz, que eu até tinha uma sondagem de um clube importante do futebol brasileiro, e o Marcos soube. Eu disse pro Marco, como é que é? De preto e branco? Ou não? Não. Tem profissional lá também. Tem profissional lá. E aí... É gigante. E é forte. É forte. Aí o que aconteceu? Aí o Marcos, não, tu vai ficar aqui. E aí acertamos tudo. Eu assinei o contrato da renovação. Nem era assinei uma prorrogação do meu contrato. E aí quando chegou lá em cima, aí uma pressão, uma briga, aí pressionaram. E aí eu não fiquei. Mas foi até bom eu não ter ficado. Porque, honestamente, se eu tivesse pego a Covid no Rio de Janeiro, eu teria morrido. Nossa, Deus. Entendeu? Não, falando sério. Deus. Porque eu passei 18 dias em coma, entubado, eu lutei muito pela vida, e eu caí na mão aí de um cara que me salvou, Deus. Em Curitiba. E o médico aí, que é o Dr. Clóvis Heinz, que foi presidente da Associação de Pneumologia Brasileira, e tinha no hospital... O hospital tinha um convênio com os Estados Unidos, onde tinha um placebo que nenhum outro hospital tinha, e que eu tive ali a felicidade, né, de servir de cobaia, né? Sim. Eu tive que assinar um documento, na época, minha família de cobaia, mas aquilo ali me ajudou a me salvar, porque senão eu não estaria aqui, estaria aqui hoje conversando com vocês. Então, mas foi importante isso. Então, às vezes, o homenzinho lá em cima escreve o certo Por linhas tortas. por linhas tortas. Então, esse ditado não foi nós que criamos, mas nós repetimos porque alguma coisa. Então, eu agradeço a Deus. E outra coisa, depois que a gente saiu, a gente conseguiu ser campeão junto com o grupo, ser campeão brasileiro, recuperar a Libertadores da América, depois de 38 anos para o Flamengo, né? Sim, E você tava lá. tá marcado o nome lá, isso aqui é importante, né? Que loucura, Paulo hein? Pelaipe. Paulo Pelaipe. Dá Poxa, pra fazer Pelaipe. uns 10 programas. Ah, não, vai voltar. Nós temos que trazer de volta o Paulo Pelaipe aqui, com certeza. Para a gente fechar, agradecer a Hubble Celulares, aqui na Avenida Sertório 892, para você arrumar o seu smartphone. Pula aí também, o Vitinho, da Hubble Celulares. Tem a Garimpos Joalheria e Ótica no Calçadão de Canoas. Tem a Garimpos na Galeria São Luís. São várias lojas à sua disposição, inteira disposição, para você comprar relógio, aliança, enfim, óculos. Tá tudo à disposição na Garimpos. Fala com o Robson Medeiros na Garimpos, no Calçadão de Canoas. E também Uroteles, cirurgia, clínica e cirurgia urológica. Acesse uroteles.com.br. O Mundo da Bola vem? Vai vir. Mundo da Bola também. Pelaipe, muito obrigado, viu? Pô, eu que agradeço aí esse papo, essa hora e meia que nós tivemos aí. Passou rápido. Passou rápido. Mas muito obrigado, rever vocês, rever o Cristiano aí, Pô. que o Cristiano é um combatente Temos. daqueles, Tá na a gente batalha. respeita, porque o Cristiano não está na presença dele, mas é que o Cristiano faz a crítica e faz, pode ser dura, mas ela jamais é injusta. Pô. Isso é importante. É duro, mas ele respeita as pessoas. Isso é importante. E isso é importante. Respeitar os profissionais, respeitar a pessoa. Agora, não se omite e não se furta de dar opinião. E, Geison, tu tá com a companhia boa, porque eu o Cristiano serve de exemplo aí, que é uma pessoa que às vezes não concordamos. Não, faz parte, faz parte. Já algumas, Eu também não concordo, sempre discordando dele. algumas vezes já fomos Pro Paulo. pro Paulo não, mas pro diálogo. E eu defendendo a minha tese e ele a dela, mas sempre com respeito, né, Com Cristiano? respeito, opa. Então eu fiquei muito feliz em rever o Cristiano, te rever também. Obrigado. Tu já é mais light, entendeu? já bem mais light. Bem mais light. Você é a parte humana do não, programa. mas eu fiquei feliz de rever vocês, porque é importante rever os amigos, rever as pessoas que a gente gosta. Eu ouço vocês, né? Eu escuto lá os debates lá, os pós-jornada, que o homem comanda, tudo. Mas é bom estar na terra da gente,
com os amigos da gente. Então, muito obrigado por esse momento, porque a gente ser lembrado já é uma grande coisa. Vai ser sempre. Paulo Pelaipe, nosso convidado aqui no Dos Dois, muito obrigado pela sua companhia. Deixa o seu comentário, curte e compartilhe esse vídeo e, claro, te inscreve no nosso canal, tá certo? Valeu, Cristiano. Obrigado, Pelaipe. Tchau. 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 Sentiu alguma coisa, Martim? Tivemos problema com o Cristiano Silva lá. Muito prazer, Jason Lisboa, seu dispor.